Olá, nesse vídeo eu pretendo discorrer um pouco sobre sistemas lineares, resolução de sistemas lineares utilizando o método de Cramer. Esse método ele foi desenvolvido em torno do século XVII e ele tem por finalidade encontrar soluções de sistemas lineares quaisquer. Até o momento eu estou trabalhando com sistemas lineares de duas variáveis, mas ele vale todos esses sistemas e métodos de resolução valem para sistemas de várias variáveis. Mas comecemos por duas variáveis, depois a gente vai ampliando aqui o nosso leque. Então, para falar um pouco do método, eu preciso dizer que o Cramer desenvolveu, ele desenvolveu um sistema baseado em determinantes. Então, o Cramer ele conseguiu encontrar uma relação entre os sistemas lineares e a resolução de sistemas lineares e determinantes. Bom, o que ele faz como ele descobre esse método, né? Ele foi, na verdade, fazendo os métodos de substituições e depois voltando nas suas soluções para entender uma melhor forma de apresentá-las. Então ele consegue casar esse método, né, e cria aí o conceito de determinante inclusive. Bom, como que o Cramer ele organizou o seu pensamento? Eu vou fazer a partir do exemplo que a gente já trabalhou ali, que é aquela equação que tem solução. Vou fazer com todas, mas vou começar com a primeira, tá? Então essa é a equação que a gente trabalhou lá no primeiro vídeo de sistemas lineares. E o Cramer pensou da seguinte forma: ele vai elaborar três determinantes. Um primeiro determinante, um segundo determinante, que a gente vai chamar de dx, e um terceiro determinante que vamos chamar de dy. Se tivesse três incógnitas, teria lá o dz e assim sucessivamente. Bom, reescrevendo aqui essa equação com os coeficientes que não estão aparecendo. Então, x mais y é o mesmo que 1x mais 1y, que é igual a 3. Embaixo é 1x menos 1y, que é igual a menos 5. Então, aqui a gente começa a elaborar os determinantes. Então, o primeiro determinante, o determinante d, deixa eu fazer aqui em cima, o determinante d é o determinante que utiliza apenas os coeficientes do lado esquerdo aqui. Deixa eu marcar eles para a gente ver melhor. Então, o determinante d é o determinante feito a partir desses elementos aqui, nessas posições que eles estão. Então, ele é 1, 1, 1 e menos 1. Esse é o determinante principal D. Ok. O determinante dx é o determinante feito da seguinte forma: todos os elementos que estão na coluna x vão ser substituídos pelos elementos da resposta. Por esses elementos aqui. Então, esses caras vão ocupar esta posição e os outros mantêm-se no seu lugar, os y. Então, se eu fizer dessa forma, o determinante dx aqui à direita vai ficar assim, ó. Ao invés de a coluna ser 1 e 1, vão ser 3 e menos 5. Eu troquei essa coluna do x pela coluna das respostas. Percebe, né? Que aqui no determinante d lá em cima, a primeira coluna é x e a outra coluna é y. Aqui no dx, aqui são as respostas e a outra coluna é y. Então vai ficar os y que já estavam ali. 1 e menos 1. Esse é o determinante dx. No lugar da coluna x, eu coloco os valores da resposta. Agora vamos elaborar nosso dy. O dy, então, é o mesmo raciocínio do dx, só que na coluna y. Então, todos os elementos da coluna dy serão substituídos pelos elementos da resposta. Esse cara agora vai ocupar o lugar da coluna y. Então, reescrevendo o nosso determinante ali, ficará o seguinte: dy é igual, coluna x, 1 e 1.
Coluna Y agora vão ser os números da resposta, 3 e menos 5. Então nós montamos aqui as nossas três determinantes. Bom, vou calcular esses determinantes. Calcular o determinante 2 por 2 é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, que vai ficar menos 1 menos 1, diagonal principal menos diagonal secundária, isso aqui dá menos 2. Fazendo aqui para as outras, menos 3 menos menos 5 é igual a 2, e menos 5 menos menos 3 é igual a menos 8. Então, nós temos aqui o nosso D principal vale menos 2, o nosso dx vale 2 e o nosso dy vale menos 8. E qual a grande descoberta do Cramer? Ele descobriu que a variável x vale dx sobre d e a variável y vale dy sobre d. E aqui é que está o grande centro da discussão. Então, esse é o método de Cramer, ou seja, para descobrir as variáveis eu calculo o determinante principal, dx, dy. Para descobrir as variáveis eu faço, então, no caso da variável x, dx sobre d, então seria aqui 2 sobre menos 2, que daria menos 1, o x. Só arrumar isso. Agora sim, x igual a menos 1, e y é igual a dy, que é menos 8, sobre menos 2. Então, y vale 4. Menos com menos dá mais. Y vale 4. E conseguimos, então, resolver esse sistema. Tá? Bom, se você comparar com a substituição, nesse sistema 2x2, é até bem melhor, muito melhor fazer a substituição. O problema é quando o sistema é um pouco maior, o sistema 3x3. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente aplicar esse método. Vamos lá. Então, eu inventei aqui um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. E eu vou tentar aplicar o método de Cramer para resolver esse sistema. Então, em primeiro lugar, eu vou atrás do determinante principal. Ele é feito com os coeficientes dos elementos do lado esquerdo, x, y, z. Então, deixa eu organizar aqui. Vão ser, então, o determinante principal D, ele é feito colunas dos elementos de x, 3, 1 e 2. Dos elementos de y, vão ser 2, 3 e 2. Dos elementos de z, vão ser menos 1, 1 e menos 2. Então aqui, esse é o determinante que eu pretendo calcular. Eu vou aqui já aplicar o método a regra de Sarros para poder resolver esse determinante. Então eu copio as duas primeiras colunas, 3, 1 e 2, 2, 3 e 2. Diagonais principais, diagonais secundárias. O produto dessas diagonais principais vão ser esses. Somando eles vai dar isso. Fazendo as diagonais secundárias vai dar isso. Então, diagonais principais menos diagonais secundárias, menos 16 menos menos 4, vai dar menos 12. Então, esse é o determinante principal. Vou montar, então, dx, dy e dz. Dx, no lugar da coluna x, eu vou colocar agora as respostas, que é 0, 1 e 2. No lugar da coluna y, os elementos da coluna y, 2, 3 e 2. E da coluna z, como estava lá, menos 1, 1 e menos 2. Já vou copiar as duas primeiras colunas e tentar resolver aqui. Vamos ver. Copiei as duas colunas e já apliquei aqui nas diagonais principais. Então, tenho esses valores como elementos diagonais principais.
nas diagonais secundárias eu obtenho esses valores, e fazendo os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária, vou ter que o determinante de x vale 2 menos menos 10 dá 12. Ok. Só para ficar melhor dividido aqui, eu vou começar então o dy. Deixa eu só dividir isso. Então, o dy vai ser o determinante, onde eu pego os elementos da coluna de y e substituo pela resposta, pela coluna da resposta. Então, aqui na coluna x continua sendo 3, 1 e 2. Na coluna y agora eu vou colocar as respostas 0, 1 e 2. E a coluna z como estava, menos 1, 1 e menos 2. Vou dobrar as colunas, 3, 1 e 2, 0, 1 e 2. Diagonais principais, diagonais secundárias, estão aí calculadas. Diagonais principais menos diagonal secundária, menos 8 menos 4 igual a menos 12. Então, encontramos aqui o valor de dy. E por último, eu vou calcular o valor de dz. Então, dz vai ser o determinante, cuja coluna de z vai ser trocada pela coluna da resposta. Então, ficaria aqui x, 3, 1 e 2, y, 2, 3 e 2, z seria agora a resposta, 0, 1 e 2. Vou copiar as duas primeiras colunas para aplicar os sarros. Diagonais principais, diagonais secundárias. Então tá aqui, um pouco espremidinho aqui embaixo, mas as diagonais principais juntas deram 22. E as diagonais secundárias juntas deram 10. Então 22 menos 10 dá 12. Ok, então descobrimos agora o dz. E agora sim, enfim, nós temos aqui então os valores de dx, dy, dz e da diagonal principal. Então x é dx sobre d, que vai dar dx é 12 sobre menos 12, que dá menos 1. Y é dy sobre d. O dy é menos 12, então menos 12 sobre menos 12 dá 1. E dz é... Desculpa, dz. Z, né? Então, z vale dz sobre d. O dz deu 12 sobre o d, que é menos 12. Então, isso aqui deu menos 1. Então, a resposta final é uma trinca x, y, z. E essa trinca tem os seguintes valores: menos 1, 1 e menos 1. Essa é a resposta do sistema linear apresentado. Ok? Então, esse método Cramer, ele ajuda a gente a resolver sistemas de equações, sistemas lineares, tanto para uma variável, duas variáveis, três variáveis, quatro variáveis, uma variável, ó, duas variáveis, três variáveis e assim por diante. Bom, mas ainda tem uma complicação que é, como que eu vou saber se o sistema tem solução ou não tem solução? Então eu vou pegar agora, eu vou olhar os dois casos que a gente tinha visto no primeiro vídeo, para ver como que isso pode ser observado no sistema linear. Então vamos lá. Então aqui eu peguei um outro sistema, um dos três sistemas que nós tínhamos visto no primeiro vídeo. X mais y igual a 3, 5x mais 5y igual a 15. Só lembrando, esse aí é aquele que deu uma verdade absoluta no final e lá a gente concluiu que tinha infinitas soluções. Vamos ver o que acontece aqui se eu aplicar o método de Cramer. Calculando o determinante principal, eu vou ter os elementos 1 e 5 na coluna x, 1 e 5 na coluna y. Calculando esse determinante, diagonais principais, 1 vezes 5 é 5, secundárias também, 5 menos 5 deu 0. Então, o determinante principal deu 0. Vou atrás do dx e do dy.
dx no lugar da coluna, x eu coloco as respostas, a coluna da resposta, e na coluna y, os valores da coluna y como estava. Diagonais principais e secundárias, 15 e 15, 15 menos 15 dá 0. Então, dx também deu 0. E vamos verificar o dy. No dy, a coluna x continua os valores da coluna x e a coluna y vão ser a coluna das respostas. Calculando agora determinantes principais e secundários, diagonais principais e secundárias, deu isso, 15 menos 15 igual a 0. Então, eu tenho que dx é igual a dy, que é igual a d, que todos valem 0. Então, se eu fosse calcular x, eu teria 0 sobre 0. Se eu fosse, quer dizer, se eu só falar novamente com o cálculo. Se eu fosse calcular o x, eu iria calcular dx sobre d, isso. E isso daria 0 sobre 0. Isso aqui é uma indeterminação. Por que uma indeterminação? Porque se eu fosse dividir 0 por 0, 0 pode ser uma resposta. Mas também, o número 1 também, né? Porque uma vez 0 dá 0. Mas também, o 2 poderia ser uma resposta. Então, no fundo, esse tipo de conta, 0 sobre 0, não tem uma resposta única. Tem, na verdade, infinitas respostas. Se eu fosse calcular o y, a mesma coisa. dy sobre d daria 0 sobre 0, que é uma indeterminação. E aqui, então, eu consigo mostrar que os valores de x e y possuem infinitas respostas. Então, o que tem de curioso para que essas infinitas respostas apareçam é que tem que aparecer 0 sobre 0, ou seja, dx, dy, ou dz, ou dw, todos eles têm que ser igual ao determinante principal, que deverão valer 0. Bom, isso é interessante porque se eu tiver que calcular algum sistema linear e verificar que aconteceu isso, eu já posso ter uma ideia de que a resposta é uma resposta indeterminada. Vamos ver então o terceiro caso, e aí a gente amarra tudo isso. O terceiro caso era a outra equação, tinha dado uma falsidade lá, algo falso. Vamos estudar ela pelo método de Cramer também. Então aqui é a terceira equação. Lá no primeiro vídeo a gente resolveu ela e deu uma mentira, uma falsidade, né? A gente tinha comentado. E vamos lá, vou então primeiro calcular o determinante principal. Ele é composto pelos elementos da coluna x e y. Então, 1 e menos 1, 1 e menos 1. Diagonais principais e secundárias. Vai ficar menos 1 menos menos 1, que é menos 1 mais 1, que dá 0. Ok? Calculando agora o dx. dx eu troco as colunas de x pela coluna das respostas. Então vai ficar 3 e 5, 1 e menos 1. Diagonais principais e secundárias. Realizando aqui a conta, menos 3 menos 5 dá menos 8. Então, dx é menos 8. E agora eu vou calcular o dy. Substituo os elementos da coluna y pela resposta. Diagonais principais e secundárias. Agora fazendo diagonal principal menos diagonal secundária, teremos 8. Então agora, temos aqui que a diagonal principal é 0, diagonais de x, dx, determinante principal 0, determinante de x igual a menos 8 e determinante em y igual a 8. Se eu fosse calcular o x, eu teria dx sobre d, e se eu fosse calcular o y, dy sobre d. dx sobre d seria menos 8 sobre 0, e dy sobre d daria 8
sobre zero e a resposta seria não existe resposta. Não tem como fazer essa conta, não dá para dividir nenhum número por zero, não há nenhuma resposta que caiba aqui, então eu concluo, né, que fazer um símbolo aqui de não existe, né, essa conta, mas eu concluo que não, esse sistema não possui soluções, certo? Bom, então o que caracteriza qual é a característica principal aqui desse sistema? É isso aqui, ó. Né? Então, os sistemas onde o determinante principal é zero, mas dx, dy não são zero, então isso caracteriza uma conta impossível de ser realizada para descobrir os valores de x e y. Se ambos fossem zero, né, dx, dy fossem zero, cairia como o exemplo anterior. Então, nessa brincadeira toda do Cramer, a gente pode tirar uma conclusão e é aqui que a gente começa, então, a discutir os sistemas a partir do método de Cramer. Vou fazer um resumo aqui que aconteceu. Então, o sistema linear pode ser possível ou pode ser impossível. Caso ele seja possível, ele pode ser determinado ou indeterminado, como nós vimos lá anteriormente no primeiro vídeo. Mas com o método de Cramer, a gente pode prever mais ou menos o que vai acontecer. Olha só. Ele vai ser impossível se o determinante principal for zero e dx ou dy ou dz ou qualquer outras variáveis que tiver, o determinante feito a partir das respostas em dx, dy, dz, se esses caras não forem zero. Então, para ser impossível, o determinante principal tem que ser zero e os outros não serem zero. Porque se o determinante principal for zero e dx, dy, dz ou qualquer outra coisa forem iguais a zero, se o determinante principal e os outros determinantes forem zero, então o sistema ele é possível e indeterminado. Quando é que o sistema vai ser possível e indeterminado? Sempre que o determinante principal não for zero. Então, olha só, o sistema linear ele é possível ou impossível? Se ele for possível e determinado, basta que o determinante principal não dê zero. Se ele não for zero, o determinante principal, o sistema já é possível e determinado. Seremos capazes de encontrar a resposta. Se o sistema for, se eu estou calculando lá, o determinante principal deu zero, eu preciso olhar os outros. Se todos os outros forem zero, então o sistema ele é indeterminado. Se algum deles ou todos eles der os outros determinantes dx, dy, dz, seja como for, forem diferentes de zero, der um número qualquer, aí então esse sistema vai ser impossível, ok? Então, a partir desse modelo, a gente consegue discutir um sistema a partir do método de Cramer, ok? Então, esse vídeo era para apresentar o método de Cramer e a discussão dos sistemas lineares a partir desse método. Próximo vídeo eu devo falar sobre técnicas de escalonamento para sistemas lineares. Ok? Bons estudos e até breve.